dia está valendo menos, a nossa dívida automaticamente está ficando maior. A vantagem é que o Brasil pagou a dívida externa, né? A nossa dívida hoje é em reais, né? Boa parte. Sim. O facto é esses números todos, mas a nossa dívida hoje é em reais. Então, assim, a inflação sempre é um imposto disfarçado, né? É um roubo, né? Disfarçado. Só que esse dinheiro foi todo gasto, então vai faltar esse dinheiro. Então, do mesmo jeito que a base monetária aumentou muito, na hora que vier essa reset, ou esse haircut, ou essa crise, ou essa quebradeira, ou nós estamos no ano do jubileu, né? Então, o jubileu era isso, né? Na hora que vier isso, a base monetária vai diminuir e a moeda vai ficar mais escassa. Então, mesmo o real vai ficar mais difícil, porque os ativos vão cair, os empregos vão diminuir. E é na crise também que o cara perde emprego, que ele tem que vender alguma coisa. Então, a crise vem, ela quebra a empresa, tem a demissão. E assim vai. É um ciclo. O Bitcoin é uma forma de se proteger disso aí. Não. Do crash, não. Aliás, o Bitcoin tem muito poucas utilidades, assim. Eu sou da comunidade Bitcoin, eu opero, invisto, tenho Bitcoin, mas a questão é que o Bitcoin ele serve supostamente para você se proteger do governo, do Estado, de um Drex, por exemplo. Sim. Ele teria essa utilidade. Mas ele não tem valor intrínseco. O que significa isso? O Bitcoin ele não gera uma receita, porque ele não é um negócio. Ele não tem um aluguel lá, ele não tem uma empresa lá, uma Petrobras que vende petróleo, compra barato, vende caro e ganha dinheiro. Também não é um ativo que você possa vender que nem o ouro. Então, o Bitcoin, na verdade, ele é vazio, não tem nada dentro. Especulação. Ele não é um ativo totalmente especulativo. É que você vê, por exemplo, lançaram a Trump Coin. Isso. O que tem na Trump Coin? Não é nada. Tá valendo bilhões já. Valorizou pra caramba. Então, assim, da mesa... Estados Unidos, pelo menos, tem mais que o Bitcoin. O que faz o Bitcoin subir tanto é o hype tecnológico, com o excesso de liquidez, esse dinheiro todo, as pessoas vão comprando, ele tem a escassez, tem alguns apelos e tal, e aí o Bitcoin vai subindo, mas... quando vier essa falta de liquidez, como ele é o ativo que mais subiu, que mais se alavancou, ele também é o que mais vai cair. Pra caramba. Ele tem um comportamento muito semelhante com o índice norte-americano de tecnologia chamado Nasdaq, só que alavancado 3 vezes. Então, se você pegar esse índice alavancado 3 vezes, tem um ETF, um fundo nos Estados Unidos que é o QQQ, o Nasdaq alavancado 3 vezes. Se você comparar o gráfico, depois eu vou mandar o gráfico aqui. A gente mostrou aquele dia pro 38, lembra? Eles andam muito parecidos. Então, a bolsa de tecnologia americana, quando vier um crash desse, vai cair no mínimo 60%. No mínimo 60%. Isso significa o quê? Que o Bitcoin vai cair 90%. Vai voltar para um valor que ele é. Mesmo que ele volte para 15 mil, que é o número do Faca, para quem sabe o que está fazendo ali, é ótimo. O problema é o que o Faca falou. É o motorista do táxi, do Uber, que é a pessoa física, que é o varejo, que sempre paga a conta no final do ciclo. Entendeu? Quando tem bolsa na capa da Veja, na capa de um monte de lugar, todo mundo querendo investir, todo mundo é trader, é final de ciclo. Todo mundo é gênio, né? Vai chegar a conta. Além disso, também é muito característico desse tipo de época da falta de esperança das pessoas quererem começar a acreditar que eu vou ganhar dinheiro com bet, apostando, fazendo day trade, com promessa. Também é muito... Em 2000 aconteceu isso, em 2008. Eu comprei a Lamborghini, vem fazer meu curso. Porque as pessoas estão meio desesperadas aí. Então, também é muito... e também uma falta de moral, né? Também a falta de compreensão de que... não dá para viver de trade, né? Então isso gera uma mania. Né? O crescimento real da economia hoje está sendo totalmente maquiado. E está sendo, digamos assim, tem muito dado econômico maquiado. Quanto que o mundo estaria crescendo se não fosse os déficits públicos hoje? 1/3 do PIB americano é bancado pelo governo americano. Teve 2,5 milhões de empregos gerados só na área pública nos Estados Unidos. A geração de emprego privada foi decrescente. Basicamente, os empregos criados nos últimos 18 meses foram públicos nos Estados Unidos. Ou seja, você está retardando um ajuste que é necessário para a economia crescer com saúde
Você tem que ajustar, você tem que reajustar. Os preços têm que voltar para a realidade e você não está permitindo. No Brasil, você acha que tem uma maquiagem dessa também? No Brasil? Tem. Toda vez que você baixa juro para produzir inflação, você está fazendo isso. Sabe o tsunami quando volta? Não tem mais jeito. Ele já voltou a água, ele já está acumulando. É isso que está acontecendo. Só que quanto mais os governos tentam ficar escondendo isso, tem muita empresa zumbi, por exemplo, que não ganha dinheiro. Mas que com juro 0, juro 1, ela parece bom negócio. Quando o juro volta para o mercado, se você não tivesse Banco Central, na verdade, o que é o Banco Central? É um grande banco que foi criado por um consórcio de bancos. Começou assim. Os nossos aqui é público, né? Mas o Banco Central, o Fed, que é o Banco Central americano, é um banco criado por consórcio de bancos que se uniram, que durante o século XIX já não aguentavam mais. O século XIX foi um século de muito crescimento nos Estados Unidos. Em termos percentuais, foi o maior crescimento dos Estados Unidos, foi no século XIX. Porque não tinha nada e, de repente, os capitalistas que naquela época arriscavam mesmo, porque era muito arriscado você fazer qualquer coisa no Velho Oeste, no meio do nada lá, fazer uma ferrovia, qualquer coisa era arriscado naquela época, você não sabia, era tudo inóspito, né? Então os caras arriscavam e começaram a ganhar muito dinheiro, então surgiram pessoas muito ricas, os magnatas, os Carnegie, os Rockefeller, não sei o que, surgiu, o surgimento deles foi risco tomado. Lógico, depois muitos se uniram e formaram cartéis para se proteger, que o propósito do governo devia ser impedir isso aí. Mas o que aconteceu? Naquele período, muitos bancos emprestavam dinheiro e, como você tinha um crescimento muito grande e a moeda era lastreada em ouro, então o crescimento trazia o quê? Queda de preço, trazia o crescimento, uma nova técnica de produção aumentava a produtividade. Quando você aumenta a produtividade e você não tem inflação, o que acontece? O preço baixa. Então você tem a deflação natural. É desinflação, né, tecnicamente. Ou até deflação. Porque se eu consigo produzir um negócio com um custo de 10, aí eu tenho uma técnica nova, uma manufatura, uma máquina nova, o meu custo cai para 5, eu não preciso vender por 11, eu posso vender por 9. Então o preço nominal das coisas caía. As coisas deveriam cair. Tudo tem que ser deflacionário, né? Se você mantém o estoque de moeda normal, lastreado em ouro, por exemplo, que era como era no século XIX, os preços caem. Então, o aumento da riqueza das pessoas vem através disso. Eu sou um poupador, eu tenho 10. De repente, meu 10 compra mais, eu estou enriquecendo. Entendeu? Mas esse deveria ser o correto. Isso deveria ser o correto. Isso era assim, no década do século XIX. Você acha que a gente vai ter que retroceder e fazer isso? O ajuste de mercado vai voltar, vai acontecer isso. A gente vai ter que lastrear a nossa moeda. Não é que a gente vai ter que. O mercado vai voltar a ser assim, a princípio, no momento de correção muito grande, é isso que acontece. Entendeu? Agora, para terminar, nesse período, os bancos começaram a perder dinheiro, às vezes, porque eles emprestavam e alguém... Eles tinham... Como você não tinha inflação naquele período, inflação é um fenômeno que passou a existir após 1913. E muito agressivamente após 1932, quando o dólar foi desvalorizado em relação ao ouro. Antes disso, essa inflação de aceitar 4% todo ano, 5% todo ano, isso não tinha no mundo até 1913. Não era assim. Tá? Não tinha inflação. Você tinha períodos de inflação, deflação. Você tinha pequenos concentrações de crédito.